Olá, eu vou resolver essa questão. Um quadrado e um triângulo equilátero têm perímetros iguais. Se a diagonal do quadrado mede 9 raízes de 2 metros, então a altura do triângulo em metro é. A princípio, eu vou fazer aqui o desenho do triângulo equilátero. O triângulo equilátero tem os lados com a mesma medida. Aí eu vou imaginar aqui uma medida x. Aí os lados do triângulo equilátero têm medida x. Aí o problema ele quer saber a medida da altura do triângulo equilátero. Eu vou traçar aqui a altura. É só fazer o seguinte, eu vou pegar um vértice, fazer um segmento até o ponto médio do lado oposto. Aí esse segmento ele tem que ser perpendicular com o lado oposto. Aí aqui está traçado a altura de vermelho. Como a altura interceptou o ponto médio do lado oposto, então esse pedacinho vai ser a metade do lado, ou seja, x sobre 2. Vou chamar a altura de h. Então, eu quero calcular o h. Eu vou usar o teorema de Pitágoras para relacionar isso aqui. Vai ficar da seguinte forma. Eu tenho um triângulo retângulo, então eu posso usar o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras diz que a soma dos quadrados catetos, um dos catetos é o h, e o outro cateto é x sobre 2. Então, a soma dos quadrados catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. A hipotenusa é o lado que fica oposto ao ângulo de 90 graus. Essa é a diferença da hipotenusa para os catetos. Efetuando as operações, h ao quadrado mais, fazendo essa potência, é só fazer o numerador ao quadrado e o denominador ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Agora eu vou retirar o x sobre 2, ou melhor, x ao quadrado sobre 4 do primeiro membro e passar para o segundo. Aí vai ficar menos x ao quadrado sobre 4. H ao quadrado é igual. Eu tenho 1x ao quadrado menos 1/4 de x ao quadrado, vai ficar 3/4 de x ao quadrado. Eu vou colocar raiz quadrada em cada lado da igualdade. Aí, a raiz quadrada de um número ao quadrado é o próprio número. Então, aqui vai ficar só h. Extraindo essa raiz, a raiz quadrada de 4 é 2. A raiz quadrada de um número ao quadrado é o próprio número. Então, eu posso tirar o x da raiz. Para restar só o 3 dentro da raiz. Eu achei o valor da altura em função do x, que é o lado do triângulo equilátero. Eu tenho que encontrar o valor do lado do triângulo equilátero. O problema deu uma outra informação que tem um quadrado. O quadrado tem os lados com a mesma medida. Eu vou imaginar aqui o lado com medida y.
O problema diz que a diagonal do quadrado, traçando a diagonal aqui, a diagonal vai de um vértice ao vértice oposto. É 9 raiz de 2. Como o lado tem medida y, e os ângulos internos do quadrado são retos, veja que eu tenho um outro triângulo retângulo. Vou novamente usar o teorema de Pitágoras. A soma dos quadrados catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. A hipotenusa agora é o 9 raiz de 2, pois ele fica oposto ao ângulo de 90 graus. Desenvolvendo as operações, y² mais y² é 2y². Fazendo a potência desse produto, é só fazer o quadrado de cada fator. 9 ao quadrado é 81. Raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. Essa igualdade está multiplicando por 2 em cada lado da igualdade. Posso cortar aqui os 2. Aí o número positivo ao quadrado, que vai dar 81, é 9. Pois 9 ao quadrado é 81. O lado do quadrado tem medida 9 metros. O perímetro vai ser, como o quadrado tem 4 lados, então é só fazer 4 vezes 9, que é 36. 36 metros. Como o triângulo equilátero também tem 36 metros, o perímetro, e o lado do triângulo é x, então 3x, pois tem 3 lados, o triângulo equilátero, é igual a 36 metros. Dividindo cada lado por 3, aí o x vai ser igual a 12. 12 metros é o valor do lado do triângulo equilátero. Agora eu vou calcular a altura. Voltando nessa fórmula aqui da altura que eu encontrei, o x é 12, raiz de 3 sobre 2. Posso dividir 12 por 2, que dá 6. 6 raiz de 3. Aí, observando as alternativas, tem a letra E. 6 raiz de 3.